princípio da intervenção mínima, ele significa que o direito penal, ele é a última opção que a gente vai recorrer, ou seja, ele é a última ratio. Um bem jurídico penal, ele só é tutelado pelo direito penal quando os outros ramos do direito não vão dar conta de resolver o problema. Isso é o que a gente chama de subsidiariedade, ou seja, a gente tenta utilizar dos outros ramos do direito penal e a gente vê que não, aqui a situação é mais séria, então a gente vai aplicar o direito penal. E aqui também a gente pode falar um pouquinho, que é um dos subprincípios da intervenção mínima, que é a fragmentariedade. O que é a fragmentariedade? O direito penal, ele não tem um ramo que é só dele, que às vezes a gente tem essa impressão, que são os crimes. Não. O direito penal, ele vai pegar um pouquinho de cada ramo do direito e vai trazer para ele, ou seja, aquelas condutas que são mais ofensivas, que ofendem os bens jurídicos penais, que eu falei um pouquinho antes, o direito penal, ele vai trazer para ele. E aqui é o que eu falei, ele só protege os bens jurídicos penais. Outro subprincípio da intervenção mínima é a insignificância. Por quê? Às vezes uma conduta, ela afeta um bem jurídico penal, só que ela afeta de uma forma tão ínfima que ela é considerada insignificante. Então, a gente entende que nesses casos, o direito penal não é necessária a aplicação do direito penal. E o STF, ele já pacificou quais os critérios objetivos que a gente usa para analisar se aplica o princípio da insignificância ou não. Os critérios são a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa furta um bombom. O bombom, ele tá lesionando a propriedade de outra pessoa. Só que ele tem um valor tão pequeno, essa lesão é tão insignificante, que não é necessária a aplicação do direito penal nesse caso. Só que aqui é uma coisa importante para vocês prestarem atenção, o STF ele tem decidido que quando o agente ele é reincidente, mesmo a conduta tendo sido afetado um bem jurídico penal de forma insignificante, ou seja, onde nós aplicaríamos o princípio da insignificância, não vamos aplicar porque o agente ele é reincidente. E o último subprincípio da intervenção mínima é a adequação social. O que é a adequação social? Só aquelas condutas que são rechaçadas pela sociedade de uma forma muito forte que podem ser consideradas crimes. Aquelas condutas que de uma forma ou de outra são aceitas pela sociedade não devem ser consideradas crimes. E aqui, a título de exemplo, até 2005 o adultério ele era considerado um crime e depois de 2005 ele deixou de ser. Ou seja, aqui a gente coloca o princípio da adequação social. O adultério ele pode ser considerada uma conduta imoral, mas não um crime. O princípio da fragmentariedade ele se divide em ilícito geral e ilícito penal. O fato ilícito geral, ele não constitui fato típico. Por exemplo, se eu furtar um clipe de papel, ele é alguma coisa que tem um valor pequeno. Então, a máquina processual não vai se mexer para se preocupar com o furto de um clipe de papel. Isso constitui um fato ilícito geral. Diferente se eu estiver lesionando um bem jurídico, isso constitui um fato ilícito penal. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o princípio da intervenção mínima. O direito penal não deve agir em todos os casos, apenas aqueles que os outros ramos do direito não conseguem resolver a situação. Atinge o bem mais precioso da sociedade, que é a liberdade e a vida em caso de guerra. Deve atuar apenas nas lesões mais significativas, só vai ser acionado quando os outros não tiverem a capacidade de resolver a situação. Existem dois princípios mais importantes dentro da intervenção mínima, que é a subsidiariedade,
que o direito penal só vai atuar quando os outros ramos do direito não têm a capacidade de resolver, e o princípio da fragmentariedade, e o direito penal só vai atuar em lesões mais significativas para o bem jurídico.